Oh, meu amigo, que bom, que maravilha de Deus estarmos analisando os ensinos da Bíblia, analisando o que está escrito no livro que é o Manual de Regra e Fé dos cristãos dentro do cristianismo. Eu quero fazer uma pergunta. O apóstolo Paulo, depois da conversão dele, no caminho de Damasco, o que ele aprendeu, o que ele recebeu, foi por revelação? E não aprendeu idioma algum, foi por revelação de Jesus Cristo? Ou ele aprendeu com aqueles que já seguiam Cristo em Damasco? O que você acha? Você vai dar a sua opinião e fazer os seus comentários aí embaixo, tá bom? Vamos ver em Gálatas, capítulo de número 1, a fala, segundo a narrativa bíblica, que saiu da boca do apóstolo Paulo. Eu quero que você confere lá no livro de Gálatas. Quem tem a sua Bíblia, lê lá comigo, Gálatas, no capítulo número 1. O que o apóstolo Paulo está falando? Quando você lê no versículo de número 11 do capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo, quem está certo? Paulo, falando aos Gálatas, ou Lucas, que deixou a narrativa escrita em Atos dos Apóstolos, que eu vou te mostrar? Paulo ou Lucas? Observe bem aqui, em Gálatas capítulo 1, versículo de número 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Preste atenção no que Paulo diz. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Paulo está dizendo ali que o evangelho que ele estava pregando não recebeu de homem algum. Não recebeu, nem aprendeu de homem algum, mas pela revelação. Foi revelado por Jesus Cristo diretamente para Paulo. Mas parece que não está tendo harmonia na fala do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, versículo 12, com Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 19. Depois que Paulo converteu, depois que Paulo tornou-se um seguidor de Cristo, a Bíblia nos aponta claramente que Paulo, ele comeu e ficou confortado em Damasco, logo depois da sua conversão. E esteve Saulo com os discípulos que estavam em Damasco. Ele teve um tempo com eles, com os discípulos que estavam em Damasco. Paulo, novo convertido, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então, logo você já vê que Paulo virou um pregador, mas ele estava com aqueles que já seguiam a Cristo. Quem segue a Cristo só sabe falar de Cristo. Quem segue a Cristo prega o Evangelho. Quem segue a Cristo ensina o Evangelho. E Paulo estava com aqueles que eram discípulos de Jesus. Então ele ouviu da boca dos cristãos lá em Damasco a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus. Então como que Paulo não recebeu de homem algum se ele estava juntamente com os homens de Deus lá em Damasco que seguia Jesus logo depois da sua conversão? E aí, como é que fica? Escreve aí embaixo nos comentários o seu parecer. Recebeu ou não recebeu? Recebeu!
Ele recebeu oração, ele foi batizado, teve orientação do seguidor de Cristo acerca do Evangelho. Então Paulo recebeu sim. Então Paulo aprendeu sim do discípulo que andava com Jesus. E aí? Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 19, capítulo 9 melhor, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Então, quer dizer, 1 de Gálatas, versículo 11, versículo 12, ele diz que o evangelho que foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebeu. E nem aprendeu de uma alguma, mas por revelação, ele recebeu sim do seguidor de Cristo. Ele foi orientado por eles. E aí? É contradição ou é aparente contradição? Escreve embaixo nos seus comentários.